Fala pessoal do canal Educação e Investimento, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Gideon, servidor público da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, e o objetivo do canal é compartilhar com vocês as minhas experiências no mundo dos investimentos, no mundo da Bolsa de Valores. Eu espero que vocês gostem do vídeo, peço para que vocês compartilhem, curtam o vídeo se possível e deixem um comentário aí, porque isso ajuda muito a dar engajamento ao canal. Então pessoal, vamos lá para o vídeo. Para começar o vídeo, eu gostaria de me desculpar com todos vocês. Eu fiquei um bom tempo aí sem gravar conteúdo, mas foi por um bom motivo, foi por investimento também. Para quem não faz parte do canal, chegou aí no canal agora, eu fazia graduação, fazia faculdade de pedagogia e graças a Deus consegui terminar minha graduação no final do ano passado. Foram 4 anos dificílimos, de muitos altos e baixos. Muitas vezes pensei em trancar a minha matrícula mais de uma vez, porque para quem não sabe, eu iniciei a minha graduação em 2017 e infelizmente por problemas psicológicos e principalmente financeiros, eu tive que trancar a minha graduação ali no segundo semestre. Eu fiz o primeiro semestre em 2017, no segundo semestre de 2017 eu tive que trancar a minha graduação. Então eu estava em um processo de endividamento muito alto, eu tinha que trabalhar para pagar dívidas ali, e na época eu era servidor público da prefeitura de Seropédica, eu trabalhava lá como inspetor de alunos e ganhava muito pouco, era um salário mínimo mesmo, e um auxílio transporte. E existia uma promessa do governo de um auxílio educação, se eu não me engano na época de R$ 150, e eu iniciei a graduação de matemática à distância, porque daria no meu bolso. E passou ali 6 meses, eu não tive acesso a esse auxílio educação, entrei com um pedido, entrei com um protocolo, mas não tive acesso, então eu acabei trancando a graduação. Na época minha esposa estava desempregada, eu assumi toda a responsabilidade de casa, mas ganhando muito pouco, era muito difícil, realmente eu não tinha como continuar com a graduação. E depois eu fui enrolando, protelando, e só fui voltar com a minha graduação em 2021. E aí, óbvio, claro que já minimamente estruturado, quase sem dívidas, ainda não estava totalmente sem dívidas, mas quase sem dívidas. Eu consegui voltar com a minha graduação, a minha esposa já é empregada, a gente conseguiu conversar, entrar num acordo e eu pude voltar a estudar. E fui até o final, me formei no final de 2024, graças a Deus, me formei em pedagogia, muito difícil realmente para mim, que venho de uma classe baixa, a gente sabe que pelo fato de ser pobre, pelo fato de ser negro, a gente tem acesso à educação de forma tardia, e para a gente conseguir acessar o nível superior é muito difícil, é com muita luta. Trabalhando desde menor de idade, eu comecei a trabalhar quando tinha ali 14 anos de idade, e sempre trabalhei, estudei. Então, para a gente poder fazer uma graduação realmente é muito difícil, é muito complicado, sem vitimismo, óbvio, claro, mas aqueles que conseguem acessar um nível superior, é um esforço tremendo. E ainda mais para pessoas que tiveram que passar por problemas de separação de pais, ou pessoas que infelizmente não tiveram o pai e a mãe presente na sua criação. Isso é uma dificuldade ainda maior. Não é um impedimento, mas é óbvio, claro, que é uma dificuldade. Então eu fiz uma colinha aqui, porque nós vamos ter alguns assuntos para tratar, mas o principal era esse. Eu consegui falar para vocês que eu me formei. Tenho muito orgulho de mim mesmo, porque eu consegui levar até o final. E hoje eu estou formado. Isso significa que eu consegui subir um degrau a mais. Isso também significa que pelo fato de eu ter tido acesso à educação, é óbvio, claro, que eu tenho uma responsabilidade ainda maior com outras pessoas que não tiveram acesso a essa formação. Então a minha responsabilidade hoje
como uma pessoa formada, como um pedagogo, eu tenho um olhar para a educação, eu tenho uma responsabilidade maior com essas pessoas que não tiveram a oportunidade e não tiveram a possibilidade de acessar o nível superior. Então, quero deixar isso bem claro, que quando você tem acesso à educação, quando você tem acesso ao nível superior, a sua responsabilidade como ser humano, como cidadão, ela é dobrada. Você tem que ter um olhar diferente para essas pessoas que não tiveram essa mesma oportunidade que você teve. Então, quero deixar isso bem claro. E vamos para minha colinha, de vez em quando eu vou olhar aqui para baixo, que é para eu não fugir muito do tópico, porque isso acontece comigo o tempo inteiro. E eu pretendo fazer esse vídeo curto para que vocês fiquem até o final. Então fica até o final do vídeo, esse vídeo é muito importante. Uma breve retrospectiva aqui, eu comecei a investir em meados de 2022, porque ao longo da minha vida, influenciado pelo ambiente social que eu estava inserido, eu tomava péssimas decisões quando nós vamos falar relacionado a finanças, a dinheiro. Eu sempre trabalhava, pegava todo o meu salário, não me preocupava em separar uma parte para reserva de emergência, ou eu não tinha nenhum planejamento. Então, meu planejamento era zero. Eu trabalhava, pegava tudo que eu ganhava, gastava, e eu acreditava que mês que vem eu tenho mais. Então, era aquela frase antiga, eu trabalho para isso. Então, eu trabalho para gastar. E a gente sabe que se você gasta tudo que tem, você acaba sem patrimônio nenhum. Ou, na maioria das vezes, a pessoa fala assim, eu vou entrar em um financiamento porque eu vou ver o meu carro ali, eu vou ver a minha casa ali, eu estou vendo o meu dinheiro ali. E não necessariamente essa vai ser a melhor decisão. Mas para a gente não entrar em polêmicas, quero deixar claro, tá, que cada um vai agir de acordo com o ambiente social que tiver inserido. Essas, entre aspas, escolhas que as pessoas têm são reflexos de escolhas que estão próximos a ela, são reflexos do tipo de educação que ela teve, do acesso à cultura que ela tem, do que ela ouve. Então, isso vai influenciar diretamente nas decisões que as pessoas vão tomar relacionadas a todas as áreas da vida dela, e em finanças principalmente. Então, se você quiser ter um resultado diferente, você vai ter que ter ações diferentes. Você não vai ter resultado diferente com as mesmas ações. Então, se você tem a vida, aquela gangorra, que hora você tem, hora você não tem, esse mês você conseguiu pagar todas as dívidas, no outro mês você não conseguiu, você vai ter que fazer um replanejamento ou um planejamento. Se você nunca fez um planejamento, você vai ter que fazer um planejamento e ver o que vai ser necessário você abrir mão para você conseguir sair desse endividamento, desse processo de ladeira abaixo. Isso é muito triste, eu passei por isso, eu sei o quanto é difícil você trabalhar por anos e ver o suor do seu rosto, que é difícil para a gente conquistar as coisas, escorrendo pelas suas mãos, assim, saindo pelos seus dedos, e você sempre nessa perspectiva de melhoria, e essa melhoria nunca chega. Então isso é extremamente complicado. Então, se você for casado, no meu caso eu sou casado, senta com seu cônjuge, vocês dois, peguem tudo que vocês ganham, junta aí os contra-cheques, as coisas de vocês, vê o que vocês ganham, vê o que vocês gastam e vê como vocês vão fazer para sair desse processo de endividamento. O que vocês vão ter que deixar de comprar, o que vocês vão ter que deixar de consumir para vocês pagarem as dívidas de vocês. Quando vocês pagarem as dívidas de vocês, vocês vão ver como o patrimônio de vocês vai crescer muito rápido. E eu não estou falando de você saber escolher bons investimentos, não é isso. Você pode utilizar a poupança, que a poupança é um bom investimento, porque na poupança não tem perdas, é óbvio, claro. É muito mais fácil quando você não sabe o que fazer, deixar o seu dinheiro na poupança, do que você se arriscar e colocar o seu dinheiro em qualquer lugar aí, com essas falsas promessas do mercado de retornos acima da Selic, da inflação. Isso são estratégias para pegar parte do seu patrimônio. Então, quando você sai desse processo de endividamento, você começa a ver o seu patrimônio crescer, deixando o seu patrimônio na poupança. Vai por mim que você vai se dar bem, mas para isso você precisa sentar. Se você é casado com a sua esposa, se você não for casado, você precisa de ajuda, você tem que encarar isso, você precisa de ajuda. E é óbvio, claro, que você vai precisar ouvir
pessoas que já tenham passado por essa situação e que possam te dar bons conselhos. Porque se você ouvir pessoas que te levaram a ter exatamente esse estilo de vida, não vai adiantar. Você tem que estudar, você tem que ver vídeos, você tem que ler livros, você tem que buscar um processo de educação ou reeducação financeira para que você consiga sair desse processo ladeira abaixo. Então, falei da retrospectiva de vida, falei do ambiente social e vou falar um pouco de como foi o início aí no mundo dos investimentos. Em 2022, eu e a minha esposa tínhamos uma dívida que, se juntarmos, uma não, né? Nós tínhamos algumas dívidas e que, se juntar todas as dívidas que nós tínhamos, totalizava aí mais ou menos aí uns 100 mil reais. Não se espante, uns 100 mil reais. Se nós fôssemos levar essa dívida até os últimos anos de nossa vida, porque eu tinha muitos empréstimos, eu tinha um carro financiado, eu tinha um apartamento financiado, e é óbvio, claro, que só o financiamento do apartamento passa dos 100 mil reais, mas eu estou falando de empréstimos, carros e dívidas com cartão de crédito, essas dívidas assim. Totalizando essas dívidas daria mais de 100 mil reais. Então foi muito difícil para que nós conseguíssemos quitar essas dívidas. Nós começamos em 2020 quitar essas dívidas e em 2022 nós conseguimos liquidar todas essas dívidas, graças a Deus, porque a dívida ela acaba com a sua vida. Primeiro, ela acaba com a sua saúde, com o seu psicológico, e ela te torna um escravo. Você trabalha, e a única coisa que você vê é o seu dinheiro indo embora, e você não vê você conseguindo nada, você só vê o seu dinheiro indo embora. As coisas que você compra, você não consegue manter, isso é muito triste. Quando você compra alguma coisa, tem que vender para pagar a dívida. Isso é assim horrível e eu passei por isso, eu sei exatamente como é que é. Então, tudo que você puder fazer de fato para acabar com a dívida, acabe. Então, nós conseguimos juntar uma grana para liquidar essa dívida. Eu tive que vender meu apartamento, meu não, né? O apartamento é meu da minha esposa, nós vendemos. Nós lutamos para comprar, compramos na planta. Eu peguei um dinheiro de fundo de garantia, dei como entrada, fiquei pagando taxa de obra, mas não restou outra saída a não ser vender o apartamento para pagar parte das dívidas. E com isso, óbvio, claro, eu consegui, entre aspas, não ficar com financiamento de 30 anos. O que para mim, naquele momento, não só para mim como para minha esposa também, foi a melhor decisão que nós poderíamos tomar. Então nós vendemos o apartamento, nós vendemos o carro, nós deixamos de sair, deixamos de fazer lanches, deixamos de comer pizza, enfim, nós deixamos de fazer quase tudo que nós já não fazíamos desde quando nós éramos adolescentes para pagar as dívidas. E em 2022, depois que nós quitamos todas as dívidas, a gente conseguiu respirar, colocar a cabeça no lugar, óbvio, claro, e ver o que nós iríamos fazer. Eu também recebi em 2022, ali por volta do mês 3, ali, mês 4 mais ou menos, uma indenização trabalhista que durou 5 anos na justiça para sair. Quando eu saí do meu primeiro cargo público, eu trabalhei em uma empresa, saí dessa empresa depois de exercer 5 anos de atividade laboral. Eu saí dessa empresa com a mão na frente e outra atrás, e a única saída que me restou foi colocar a empresa na justiça para ter acesso ao meu direito. Então eu recebi um valor muito pequeno que não dava para comprar um terreno na Baixada Fluminense. Então eu não sabia muito bem o que fazer com o dinheiro, mas eu também não queria fazer o que todo mundo faz, que é pegar todo o patrimônio e dar de entrada em um imóvel. Por mais que para nós que somos pobres, é a única coisa que nós vamos ter ao longo de nossas vidas. Muitas das vezes é uma casa, mas eu estava decidido a não ter somente uma casa. Eu queria ter condições de ter uma casa, eu queria ter condições de poder morar, eu queria ter condições de moradia e não simplesmente ter uma casa. Porque o que acontece na maioria das vezes é você não conseguir escolher nenhum lugar que você vai morar. Você mora onde você nem pode comprar, que é assim que acontece. Você se endivida para comprar, você não consegue escolher o melhor imóvel, você não consegue escolher o melhor local, e é muito difícil você prever como esse local vai ficar daqui a 15, 20 anos. Então o que eu tinha em mente é que eu não podia tomar a mesma decisão que todos tomam se eu quisesse ter
uma solução diferente. Então eu peguei o dinheiro, óbvio, claro, e deixei em um CDB rendendo a 100% do CDI para me proteger da minha burrice, porque eu não sabia o que fazer com o dinheiro. Conversei com a minha esposa, deixei lá e eu fui estudar. Vi muitos vídeos de diversos canais, fui ler sobre o assunto, eu leio até hoje, tá, pessoal? Não é uma indicação do tipo de leitura que você tem que ter, ó, mas eu sempre tenho os meus livros aqui, que é o Segredos da Mente Milionária, tenho diversos outros livros que eu sempre estou lendo, porque somente com a leitura você tem aprendizado. E aí, óbvio, claro, que você vai separar aquilo que é bom para você, aquilo que não é. Você vai ler diversos autores e você vai ver visões diferentes e isso vai contribuir para o tipo de visão que você quer formar e vai contribuir para as suas escolhas de acordo com a sua classe social, de acordo com o seu nível de riqueza. É óbvio, claro que, tirando os extremos, aquela pessoa que ela ganha menos de um salário mínimo, ela vai precisar de ajuda para sair daquele tipo de situação. E aquela pessoa também que tem lá seus 20, 30 milhões, ela é uma pessoa fora da curva, então a gente tem que observar essas diferentes visões e se apropriar daquilo que interessa para a gente. Você pode ser uma pessoa que ganha um salário, dois salários e viver bem com um salário, dois salários, é óbvio, claro, para o seu nível de riqueza, ser uma pessoa que não tem dívida, ser uma pessoa que compra as coisas ali, consegue juntar dinheiro, ter uma reserva de emergência, compra as coisas ali à vista, ou você pode ser uma pessoa que ganha um salário mínimo, dois salários mínimos, viver completamente endividada, nunca poder sair, nunca poder comprar nada, viver pedindo dinheiro emprestado a parente, a vizinho, enfim. Então, para você ver que tirando esses extremos, você tem como melhorar a sua vida. Voltando aqui, eu já sei um pouco do tópico, né? Ali no mês 6 de 2022, eu já tinha lido bastante, eu já tinha visto alguns canais e eu comecei no mundo da renda variável. Na época, eu só investi em fundos imobiliários porque eu queria ter aquela renda passiva, né? Eu já tinha um dinheiro guardado, óbvio, claro, da indenização que eu tinha. Eu conseguia separar parte do que eu ganhava já todos os meses e ia deixando no CDB. Eu já estava minimamente estudando. Então, que eu pensava que com a Selic alta, eu ia escolher bons fundos imobiliários e eu iria ter uma renda passiva mensal ali, muito próximo de um salário mínimo, e eu acreditava que era só reinvestir aquele valor e que rapidamente a minha vida se resolveria. Porém, por experiência própria, os fundos imobiliários para mim não serviram, porque o que eu percebi que a cotação dos fundos imobiliários, na maioria das vezes, com o passar do tempo, elas vão caindo, você vai vendo o seu patrimônio perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor, perdendo valor. Os fundos imobiliários passam por diversos problemas, N problemas, e aquela renda passiva mensal, óbvio, claro que eu nunca pensei que ela fosse 100% garantida, mas elas variam muito e elas vão caindo. Eu fiquei 2 anos investindo em fundo imobiliário e eu vi o meu patrimônio sendo depreciado, eu vi o meu rendimento mensal caindo e um processo de desvalorização muito grande. Por que exatamente isso acontece? Na minha mente, porque um fundo ele é gerido por gestores. E a intencionalidade, na maioria das vezes, do gestor é conseguir fazer lucro e colocar dinheiro no bolso dele. Então, eles vivem fazendo processo de alavancagem e giro de patrimônio. Então, eles não se importam muito com o cotista, eles se importam em colocar dinheiro no bolso deles. E como todo fundo faz. Então, eu percebi que para aumento de patrimônio, os fundos imobiliários não são tão interessantes. Então eu acabei saindo desse tipo de ativo, inclusive eu tenho um vídeo no canal explicando por que eu saí dos fundos imobiliários, porque para replicar o seu patrimônio não é tão legal. E também para quem vai investir em fundo imobiliário esperando renda passiva mensal ali, vai se decepcionar, porque na maioria das vezes esses fundos eles são afetados aí por diversas manobras aí e
cotação dele cai, obviamente que quando a cotação cai, a renda passiva dele cai também, os proventos dele no mês caem também. Então, para mim não foi interessante, de repente para você é interessante, para mim não foi, eu acabei saindo e só fiquei com as ações. Então hoje, a maior parte do meu patrimônio, tirando a reserva de emergência, é claro, estão nas ações. E o segredo está, pelo menos para mim, na diversificação. Mas é óbvio, claro, que o meu patrimônio é pequeno. E pelo meu patrimônio ser pequeno, para os riscos que eu hoje estou familiarizado a correr, que eu aceito correr, o meu patrimônio está diversificado de acordo com os riscos que eu aceito correr. Que eu aceito correr, óbvio, claro. Então eu diversifiquei o meu patrimônio em mais ou menos 7 empresas. Para mim, óbvio, claro, que hoje é o que eu consigo suportar. Eu consigo, nesses 2 anos e meio, mais ou menos perceber quais são as intenções do mercado, de sempre te levar a girar a tua carteira, as ações da semana, as ações do mês, qual ação que vai crescer em 2025. Eu consigo perceber mais ou menos as estratégias que o mercado tem para pegar parte do seu patrimônio, fazendo você ficar girando. Então é aquilo, quando você compra uma ação, você aceita ser sócio de uma empresa, e quando você aceita ser sócio de uma empresa, você tem que estar disposto a ter os lucros, mas você tem que estar disposto também a aceitar as perdas. E na verdade o que vai mudar a tua vida no curto e médio prazo é a sua formação pessoal. Você tem que trabalhar todos os meses, você tem que estudar, você tem que procurar melhorar como pessoa e, consequentemente, quando você estuda, você consegue ter um emprego melhor. Se você tem um emprego melhor, você recebe mais. Se você recebe mais, você tem mais sobra, então você melhora a sua qualidade de vida, você aumenta o seu aporte e você vai ver o seu patrimônio crescer. Óbvio, claro que desde que você diversifique. Então, se outras pessoas fazem diferente, elas têm sucesso, tá tudo bem. Você tem que entender que você não tem que se comparar com ninguém, cada um tem a sua caminhada, mas o que você pode fazer é colocar as chances ao seu favor. Então, o segredo é você trabalhar, se formar melhor, aportar todos os meses, óbvio, claro que em reservas de valor. Você vai estudar, você vai entender sobre o que você está fazendo e você vai tomando essas decisões ao longo da sua vida. Você não investe para daqui a 3, 4, 5, 6 anos. Você investe para a vida. E vai chegar no momento que você vai ter um patrimônio suficiente para custear o seu estilo de vida, desde que com sabedoria. Então, pessoal, o vídeo de hoje é sobre isso. Ficou um pouco longo. No próximo vídeo para vocês eu vou mostrar aí a trajetória do início de 2022 até agora o início de 2025. Vou falar um pouco sobre o meu planejamento para 2025 e a gente vai postando os vídeos aí agora mais semanalmente, pelo menos. Eu quero postar pelo menos 2 vídeos por semana, vou tentar. E vamos ver aí se a gente consegue. Vou também compartilhar com vocês como está sendo a minha vida depois que eu comecei a investir. Ela vem melhorando, graças a Deus, gradualmente. Então, para quem tinha uma dívida de quase 100 mil, hoje tem um patrimônio de quase o dobro disso e conseguir ver todos os meses o seu dinheiro sobrando, mesmo ganhando pouco, eu acho que isso é uma riqueza que não tem tamanho. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixem um like, compartilhem aí e vamos com tudo para cima 2025. Até a próxima, pessoal.